Glória a Deus. Amém? Ixi, eu acho que ninguém tomou café da tarde. Foi igual eu, ninguém quis tomar café da tarde, por isso que a vozinha tá meio cansadinha assim, é? Glória a Deus. Amém. Cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Eu não vou demorar muito, quero ser fiel ao meu tempo, porque eu sei que o Senhor tem muito para fazer aqui nesta noite. Eu acho que a grande maioria já me conhece. Sou Fernanda, pastora da Igreja Jesus Salva, ali no bairro Esperança, casada com o Luciano, 2 princesinhas eu tenho, Manu e Mari. E eu fico muito honrada de estar aqui nesta tarde. Hoje me acompanha ali a Márcia, a dona Etelvina, a irmã Luzia lá da igreja e a minha mãezinha lá no fundo. O tema do congresso, meninas, é aliançadas. Amém? E o Senhor é tão lindo porque a gente muitas das vezes não entende o processo pela qual o Senhor vai nos permitir viver. Mas Ele é tão lindo porque Ele vai trabalhando, vai moldando o nosso coração. E uns 15 dias antes, a pastora Tuiara, quero agradecer o convite por estar aqui. E quero agradecer também todas as meninas, viu, que me abraçaram, pelas palavras de consolo, de conforto, meu muito obrigada. Mas 15 dias antes, a pastora Tuiara, ela falou assim: pastoras, quais serão as palavras que você irá, os textos que vocês irão usar lá no dia da nossa conferência? E aí eu queria convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor lá no livro de Ruth. Livro de Ruth. Depois aí de Juízes. Glória a Deus. O capítulo de número 1, obrigada. O versículo de número 15. Acredito que a grande maioria conhece a história de Ruth. E talvez vocês podem se perguntar por que a pastora Fernanda está trazendo um texto lá em Ruth, para a conferência que vai chamar Aliançadas. Calma aí que eu vou te explicar. Ruth 1, o versículo de número 15. E nós vamos fazer menção até o 18. Já está lá no telão. Vamos ler lá então. A palavra vai dizer assim, olha, então, Noemi a aconselhou. Não, desculpa, gente. Estou aqui na Ruth 1,15. Vamos ler lá um pouquinho? Vou ler um pouquinho antes. Está lá no versículo de número 9. Eu esqueci meu óculos ali na bolsa. 9. Amém? Obrigada. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijo de despedida. Mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não voltaremos com você. Não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Porque, ai, obrigada, vai me salvar demais, gente. É que porque quando é conferência de mulher, eu gosto de passar uma maquiagem, sabe? Como é que ia ver os olhos bonitos, né? Então vamos lá, obrigada, tá vendo? Vocês vão entender o mistério, calma aí. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Então elas começaram a chorar alto de novo. Depois Orfã deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja,
A sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei eu. Onde ficares, ficarei eu. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, senão a morte, me separar de ti. Amém? Irmãs, quando o Senhor trouxe essa mensagem no meu coração, hoje o tema é aliançadas. E nós estamos aliançadas em Deus. As outras pastoras vão falar um pouquinho sobre isso. Que nós estamos aliançadas em Deus. E nós, mulheres, quando nós sabemos em quem nós estamos seguras, aliançadas, nós nos tornamos de fato cura para curar outras pessoas. E o que eu quero trazer aqui hoje é sobre alianças que permanecem independente das circunstâncias. Porque uma vez nós já estamos aliançadas com Deus, agora nós mulheres, nós precisamos aprender a ser aliançadas umas com as outras. Principalmente num tempo onde alianças se quebram tão facilmente. Hoje em dia é tão difícil encontrar verdadeiras amizades, não é verdade? Verdadeiras amigas, eu não sei vocês, né? Mas a grande maioria de nós não temos de fato alguém de confiança para que a gente possa abrir o nosso coração. E aí talvez você está aqui nesta noite já até se decepcionou, porque abriu o seu coração e você aguardava dessa pessoa lealdade e ela não foi leal a você, acabou contando o seu segredo, o segredo do seu coração para outras pessoas. E quando eu ouvi este tema, aliançadas, eu imediatamente comecei a lembrar da minha própria vida. Porque eu passei esses últimos anos, na verdade, um cenário bem desafiador. Estive aqui na última vez, eu pude compartilhar um pouquinho do meu processo. E nos momentos mais angustiantes da minha vida, as alianças que eu aguardava estar comigo nesse momento mais difíceis, elas me abandonaram, elas me deixaram. E eu fiquei tão chateada, mas glória a Deus, porque quando nós sabemos em quem nós estamos firmadas, a gente entende o nosso propósito. E o que eu quero trazer aqui para vocês nesta noite é que vocês sejam verdadeira Ruth na vida de outras mulheres. Que vocês possam ser, não é sobre elas, não é sobre as que vão, mas sobre você ficar, independente das circunstâncias, não seja aquela que abandona o barco. E aí é algo tão interessante que 15 dias antes eu dei esse texto, e aqui eu fiz questão, eu já tinha escrevido, eu escrevi dia 4/9, foi o dia que você mandou. E eu estava lá falando que algo que elas tinham em comum, as 3 mulheres, tanto Orfa, como Noemi e como Ruth, era a dor do luto. E não esperava eu que bem logo hoje eu estaria também vivendo esse processo. Eu falei, eu não passei rímel, calma, passei rímel de propósito. Eu falei assim, Manu, passa rímel, porque eu não vou chorar. Porque borroca tudo, o meu não é aquele prova d'água não, sabe? E essas 3 mulheres, elas estavam passando pelo processo da dor do luto. A dor de perder alguém. E se você for olhar um pouquinho mais a fundo, Noemi, ela tinha perdido o marido e ela tinha perdido também os 2 filhos. E quando a gente olha um pouquinho a história de Noemi, em comparar, não que a gente vai ficar aqui medindo dor de cada uma de nós, independente de qual seja a sua dor, ela tem valor, eu sei que você está sofrendo, porque nós não estamos aqui para jogar nível de dor de ninguém. Pode ser uma perda de um filho, ou pode ser só uma briga com o marido, como eu já contei aqui, eu não lembro se eu contei, mas eu já briguei com o Luciano lá por causa de um talho de couve. Não sei se eu contei isso aqui da última vez, mas era dor naquele tempo.
era a minha dor. E às vezes a gente não respeita a dor da outra, mas é dor. Porque cada uma é lapidada para viver cada processo, e cada processo dentro daquilo que ela consegue suportar. E ambas tinham a mesma dor, mas quando você vai olhar um pouco mais profundo, Noemi, ela tinha perdido os 2 filhos, tinha perdido o marido, estava longe da sua casa, longe do seu povo, já tinha perdido também os seus bens, e talvez até uma perspectiva de um futuro ela já havia perdido. Numa terra distante, então ela resolve voltar. E quando ela resolve voltar, ela volta com suas 2 noras, que também estava vivendo um período de dor, a dor do luto dos 2 maridos. E aí, então, quando já no processo, na caminhada, ela percebe que, para que eu vou arrastar 2 meninas comigo para a minha vida que não tem uma perspectiva? Então, ela manda essas meninas voltar. Voltam, minhas filhas, voltam para sua casa, volta. Volta, porque eu já sou velha demais, eu não posso ter, né? Mesmo que se eu tivesse um filho, vocês iriam esperar esses meninos crescer, volta. E aí a Bíblia vai dizer então que, a princípio, ambas, não, nós vamos ficar. E elas choravam, porque elas se amavam. Senão, não é que eu quero menosprezar a Orfa também amava Noemi, a sua sogra, que ela também chorou. Mas quando ela foi colocar ali, né, poxa, ela está falando, e é verdade. Vou para uma terra, para um povo estranho, para uma cultura diferente. Como que eu vou guardar a minha sogra? Não tem mais futuro andando com a minha sogra. E a órfã, então, depois de muito chorar, ela decidiu partir. Não tem problema. Se querem partir, deixem partir. Porque o que eu quero trazer não é sobre o outro, é sobre nós. É sobre quem nós somos. Então, se elas querem partir, deixem partir. E abençoem para que partam em nome de Jesus. Mas eu quero trazer para você, mulher, porque eu creio que depois do que eu vou te falar, você não vai querer ser órfã, mas Ruth. Mas Ruth não ia, foi até uma mensagem do meu casamento, ela vai dizer, não insista. Não insista para que eu vá. Aonde você for, eu irei. Aonde você repousar, eu vou repousar. O meu Deus será o teu Deus. Mas sabe o que é tão interessante? Que o cenário pelo qual Noemi estava vivendo, a sua dor era tão intensa, tão amarga, que ela vai dizer, eu já não me chamo Noemi. O meu nome agora é Mara, porque a minha vida se tornou tão amarga. Agora me fala, é fácil conviver com pessoas amargas, gente? Não é. Mas Ruth decidiu ficar. E o significado do nome Ruth é amiga, é companheira. Ruth estava aliançada com Noemi. E aliança é o mesmo que compromisso. É o mesmo que relacionamento. É muito mais que um acordo. E aí, sobre aliança, é nesse cenário que a gente revela se nós somos órfãos ou se nós somos Noemi. Talvez você está aqui hoje. E aí você já teve tantas órfãs na sua vida, tantas pessoas que no momento mais difícil da sua caminhada, elas te abandonaram. Mas eu quero dizer que você é uma Noemi. Deus te forjou para ser amiga, para ser companheira. Deus te forjou para ficar quando muitas decidem ir. Amém? Então, só um paralelo para poder terminar. A diferença de Orfa e Noemi. Desculpa, Ruth. Orfa, ela volta, ela abandona. Ruth, ela fica, ela permanece. Orfa, ela prioriza somente si e seus interesses. Quando ela fez o diagnóstico, é melhor eu ir embora. Ruth não. Ruth, ela prioriza o compromisso. Ela prioriza a aliança. Ela prioriza o relacionamento. Orfa, a sua dor é prioridade. Porque também ela sofria. Ela sofria a perda de um marido. Mas em contrapartida, Ruth, ela entende que Deus tem um propósito na sua dor.
E ela entende que a sua dor é só um período de tempo para Deus usá-la para curar outras mulheres que também vão passar pelo mesmo processo. Orfa, ela só quer usufruir da amizade. Enquanto Noemi era Noemi, a gente fica. Mas o dia que ela se tornou Mara, ela vai embora. Mas Ruth não. Ela também é amiga e está disposta a dar, mesmo quando a outra não tem nada para oferecer. E é o que eu quero trazer aqui para vocês nesta tarde. Seja uma Ruth na vida de alguém. Seja uma companheira na vida de alguém. Não é sobre o outro poder te dar, mas é sobre o que você carrega. E você carrega a vida de Cristo. Cristo habita em nós. E Deus está nos levantando para ser mulheres, em nome de Jesus, de fato curadas para curar outras. Independente do cenário, independente das circunstâncias, nós vamos continuar. Nós não vamos ser aquela que abandona umas às outras. Em nome de Jesus, eu creio que tanto eu como você vai viver um novo tempo na sua vida de ser suporte para outras. Mesmo sangrando, você vai ser cura para outros. Mesmo quando você está ferida, você vai ser remédio para curar outras. Então coloca sobre o seus pés, por favor. Deus está te levantando. Te levantando para ser cura para aquelas que estão doentes. Deus está te levantando para ser doçuras para aquelas que se encontram amargas. Deus está te levantando para ser resposta para aquelas que estão com problemas. Deus está te levantando para ser uma direção, um norte na vida daquelas que estão sem direção. Deus está te levantando para ser alívio para aquelas que estão passando pelo processo de dor. Talvez você está aqui, você está sangrando por dentro. Talvez você está aqui e você está falando, eu me identifico tanto porque tantas órfãos passou na minha vida. Tantas pessoas passaram na minha vida para sugar o que eu tinha. Talvez até dentro de um relacionamento. Pessoas passaram na sua vida, mas não para acrescentar, mas para diminuir. Mas eu quero te dizer nesta noite que Deus está te levantando para ser Ruth, para ser companheira, para ser amiga. Sabe por quê? Porque o que você carrega é muito maior do que elas carregam. Sabe por quê? Porque você entende o seu chamado, você entende a sua aliança com Deus, você entende o porquê Deus te chamou, o porquê Deus te levantou. Então você não vai parar, independente das circunstâncias, independente do cenário, independente da sua dor, nós vamos continuar dançando sobre toda dor. Em meio à dor, a gente é aquela que continua cantando. Em meio à dor, a gente é aquela que continua louvando. Em meio à dor, a gente é aquela que continua de pé. Porque a gente sabe em quem nós temos crido. A nossa aliança é com o nosso Pai Celestial. Ele nos ama e isso é suficiente. Quem tem Jesus tem tudo o que precisa. Nós entendemos a nossa dor. A nossa dor não vem para nos matar. A nossa dor não vem para nos diminuir. Mas a nossa dor, ela vem para nos fortalecer. E quando nós permanecemos, o Deus de Ruth é um Deus que honra. E é o mesmo Deus que está aqui nesta noite, é o mesmo Deus que eu sirvo. Ele não deixa de honrar aquelas que escolhem, aquelas que decidem ser resposta para esta geração. Seu tempo de honra é chegado. O bálsamo de cura está aqui nesta noite. Ele tem o poder de curar a dor do luto. Ele tem o poder de curar as feridas da alma.
Ele tem um processo na sua dor. O que você está vivendo não é por acaso. Ele está no controle, Ele está na situação. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando nós dizemos para Ele, Senhor, eu não dou conta mais, Ele te ajuda, Ele te toma pela tua mão direita e te diz, filha, eu sou contigo, eu te fortaleço. O Senhor está te curando nesta noite. Se você que está aqui já passou por algum processo de perda, pode ser de um ente querido ou talvez de um relacionamento, alianças quebradas que te feriram, talvez uma amizade, alguém que você amava demais foi embora. Nesta noite o Senhor está te curando. E Ele está dizendo para você, ei, você não é órfã, você é Ruth, você é amiga, é sobre quem você é sobre o que você carrega, e você carrega os céus dentro de você. Então não pare, se posicione naquilo que Ele te chamou. Aleluia, Senhor, nós te louvamos, Jesus. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que sara. Tu és o remédio para as nossas almas. Tu és o Deus que nos sustenta. Tu és o Deus que nos fortalece. Fala para Ele. Fala para Ele aonde está doendo. Ele está aqui para te ouvir. Ele é o Deus que te cura nesta noite.